Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui com grande prazer para realizar mais um Papo Med-Code, aquele papo super interessante e descontraído sobre um tema importante, relevante da prática médica que vocês já se acostumaram a assistir todas as semanas. Queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, ajuda a gente aqui a manter esse nosso projeto do Papo Med-Code. Estamos aqui mais uma semana com o Dr. Áureo do Carmo e com o Dr. Wilson. Hoje nós três aqui estamos modelos 50 tons de cinza, né? Todos nós de cinza aqui. Não foi combinado isso. E aí, Áureo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas pronto para mais uma aula, né? As aulas que a gente não teve na faculdade, a gente está tendo com o Wilson agora. Muito aí, aprendizado. Wilson, preparado para a gente falar sobre tratamento do autismo? Preparadíssimo, vejo isso todo dia no consultório, estudo isso todo dia, estou super atualizado, vou passar o melhor para vocês aí. Que bom, né? É engraçado, né, Wilson? Te contar um negócio. Aí você já pode estar me analisando aí se eu realmente tenho um transtorno. Ele vai sair com diagnóstico. Tá querendo sair com diagnóstico daqui, né, Guilherme? Eu não consigo ter isso, né, cara? Mas eu sempre admirei isso. Eu sempre tive essa vontade de ter uma doença para chamar de minha, né? Um transtorno para chamar de meu, né? Não, porque no caso, não exatamente autismo, mas, por exemplo, eu poderia ser um endocrinologista e ser um diabetologista. Sim. Eu poderia ser o rei da tireoide, igual meu professor Mário Weisman, né? Eu poderia estudar doenças adrenais, né? Eu não tenho uma doença para chamar de minha, né? Então, hoje eu posso revelar que eu tenho inveja sua, né? Não. Porque você tem a capacidade de se destacar dentro de um grupo de doenças, não necessariamente só o autismo, mas os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu acho isso... Você tem isso, Áureo. Você é que nem eu também, né? Generalista, né? A gente é generalista. O Áureo, por exemplo, é neurologista, cardiologista, geriatra... Né? Eu sou o único endocrinologista médico tropical do mundo. Eu desafio vocês a achar alguém que seja médico tropical e endocrinologista no mundo inteiro, né? O Wilson é neuropediatra. Tem duas, pelo menos, pediatria com neurologia. Sim, mas eu tenho muitos transtornos e doenças. Eu não tenho uma doença, eu não sou especialista em autismo, né? Eu sei bastante de autismo. O que eu mais vejo no consultório é o transtorno do espectro autista, tão óbvio, que é o que eu mais estudo, o que eu mais me aprofundo. Eu estudo quase que todo dia. Mas é um transtorno para chamar de seu. Quase isso. Assim. Quase isso. O seu love é o transtorno do espectro autista, ou não? O que eu mais gosto de estudar hoje são os transtornos do neurodesenvolvimento, sem dúvida. Todos. Mas desses focos você gosta mais? É o que eu mais vejo. É o transtorno do espectro autista. Tá vendo como é que meu poder de persuasão é grande? Quase que me deu um transtorno aqui para ser meu, tá certo. Beleza, meu amigo. Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Então, tratamento a gente pode dividir em tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Você, por exemplo, está analisando um caso e você chegou ao diagnóstico de transtorno do espectro autista, você encaminha para alguma equipe multiprofissional, existe um local que você referencie, tem profissionais da sua confiança. Me explica para mim, Vamos qualificar o paciente. Um transtorno que você falou, né? Grau 3, que é o mais comum, né? Que você falou. Nível 3. Nível 3. Então, nível 3. Primeiro, explica pra gente o que é o nível 3, né? E qual o encaminhamento, como é que começa o tratamento desse paciente. Certo. Vamos supor aqui que nós temos uma criança de 1 ano e 6 meses, que é um diagnóstico relativamente precoce. Então, já começa aqui um ponto positivo, que é o diagnóstico precoce. Foi para mim, com as questões lá, sinais e sintomas típicos de uma criança com autismo. O que eu faço com a mãe? Eu sigo sempre 6 passos, tá? Uma criança nível... Só para voltar lá que eu me perdi aqui. Nível 3 é uma criança que precisa de muito suporte. Nível 2 é uma criança que precisa de um suporte moderado. Nível 1 é uma criança que precisa de suporte substancial. Uma pequena ajuda aqui, uma pequena ajuda ali vai conseguir resolver. Então, isso eu costumo dizer em horas de terapia. Só que isso é um erro. O que acontece muito, é uma crítica, né, que eu vou fazer aqui agora aos planos de saúde, que eles querem que o médico defina o tempo de terapia de cada criança. Claro que eu sei que meia hora de tratamento não funciona, tá? Se eu quiser aprender inglês e estudar meia hora por semana, eu não vou aprender. Vou demorar 3 anos para aprender. Se eu estudar 5 horas, 6 horas por semana, eu vou aprender. Então, eu sei mais ou menos
quanto tempo cada criança precisa. Mas quem vai definir é o próprio profissional. Então, o fonoaudiólogo vai avaliar a criança e vai falar, eu preciso de 4 horas por semana. O psicólogo, eu preciso de 4 horas por semana. O terapeuta ocupacional, eu preciso de 2. Cada um vai avaliar o seu tratamento. Então, peguei uma criança de 1 ano e 6 meses, dei o diagnóstico de autismo nível 3, vou começar o tratamento. Nos Estados Unidos, só uma curiosidade, aqui no Brasil nós não temos isso ainda, nós temos nos Estados Unidos um aparelho chamado eye tracking, que é a mirada do olhar, que ele é equivalente à tabelinha de EIDOS-12, que é a tabelinha mais utilizada para o diagnóstico de autismo no mundo, né? E vejo fazer pouco no Brasil, tá? Não sei se ela ainda não está validada, que ele vê para onde as crianças com autismo estão olhando. E ele é feito em minutos, enquanto o EIDOS demora, às vezes, horas para fazer. E ele sugere também um diagnóstico e ele é equivalente. Então, é uma ajuda que a gente vai ter em breve, imagino que vai chegar em breve no Brasil. Essa criança, o que eu faço? Eu falo com a mãe sobre 6 fatores. Primeiro, uma boa rotina. Essa criança não pode, antes de falar do tratamento farmacológico, tratamento terapêutico, eu vou falar sobre como tem que ser em casa. Não dá para essa criança acordar a hora que quer, dormir a hora que quer, fazer o que quer. Ficar de cara na tela o tempo inteiro. Que é um dos seis itens. Então, assim, rotina é super importante. Inclusive, isso diminui crises no autismo. Porque o autista ele precisa de previsibilidade. Então, ele tem que saber que 9 horas da manhã é o horário do café da manhã, que 10h30 ele tem que fazer as coisinhas dele, que meio-dia vai tomar banho, vai almoçar e vai para a escola. Que 6 horas chega da escola, tem a rotinazinha dele em casa. Isso diminui crise. Então, por exemplo, eu vou sair na rua com uma criança com autismo. Por mais que você ache que ela não está entendendo, você vai falar, filho, a mamãe não vai comprar aquele brinquedo que você gosta. E quando ele passar na frente da loja e pedir aquilo ali, você vai falar, lembra que mamãe falou? Isso geralmente resolve. Já antecipou. Antecipou o problema, resolveu. Já. Então, rotina é super importante. Alimentação é super importante para o desenvolvimento. Mas não em relação a... Não repor as coisas. Curar não, o autismo. Não. Até porque não temos cura para o autismo. É uma condição permanente. Tá? Tem criança que melhora tanto que você acha que você curou ou que você deu o diagnóstico errado. Entendeu? Que pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer. Então, alimentação é super importante. Uso de telas. Assim, vamos entrar na recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, que a brasileira segue a americana. De 0 a 2 anos, 0 de tela. Tá? Não podemos pôr os nossos filhos... Para todo mundo. Todas as crianças. Não Independente tá se tem autismo ou não. Não. De 0 a 2... Depois eu vou falar o que eu recomendo para criança com autismo. A gente vai acabar que vai fazer um papo médico sobre isso. É verdade. Mais para frente a gente vai fazer um papo sobre o uso de telas. Então eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui hoje, não. De 2 a 5 anos, 1 hora. De 5 a 12 anos, 2 horas. Acima de 12 anos, 3 horas. De conteúdo construtivo. Então não é galinha pintadinha. Tá? Então assim... Que pena, eu gosto. Não dá. Você vai estar fazendo... Tem relatos hoje em dia de necrópsia, né, de cadáveres de pessoas expostas a ela com diminuição da espessura cortical. Caramba. Por quê? Por causa da galinha pintadinha? Por causa do excesso de conteúdo improdutivo na frente das telas. Beleza. Não é por causa da galinha pintadinha. Atrofia, desculpa o pessoal né? da galinha pintadinha aí, mas atrofia, faz atrofia cortical. Então, controle do uso de telas, terapias, que aí entra acompanhamento multidisciplinar, que para mim é o mais importante. Me fala aí, equipe multidisciplinar dos seus sonhos. Um bom terapeuta ocupacional, uma boa psicóloga, um bom fonoaudiólogo. Esse é o básico. Um bom musicoterapeuta. Tem vários estudos demonstrando que a musicoterapia ela estimula a criança a se desenvolver. E para quem tem grana ou, assim, pets, né, animais, contato com animais? Tem poucos estudos sobre isso, mas os estudos que tem são positivos. Estimulam a criança a se desenvolver. Precisa ser golfinho, cavalo... Não. Cachorrinho, gatinho, já... Não, tem alguns estudos demonstrando benefício, mas é muito incipiente. Não dá para cravar que isso vai ter benefício, né? Então, organização da rotina, alimentação, uso de telas, terapia, controle do ambiente, tá? E aí a gente entra no caso de medicação em casos que... E o que você acha importante controlar no ambiente? Acho importante controlar a rotina, controlar o uso de telas e colocar a criança para praticar algum esporte. Então era isso. Tá? Isso é o que está de diferente, que você tinha falado já do conduto das telas, das estudos, né, da dieta. Né? Certo, a alimentação é super importante. Dito isso, cada terapeuta tem uma particularidade. Então, assim, fonoaudiólogo, como o nome diz, comunicação. As crianças com autismo, de modo geral, têm uma hipotonia perioral, tem uma questão sensorial, então o fono vai ajudar a criança a falar. Nós temos alguns pré-requisitos para a fala. Primeiro é olhar nos olhos. Então, qual é uma característica importante da criança com autismo? Não tem contato visual. Qual é uma característica importante não imitar? Então, ela não imita. Imitação é importante.
escutar, né? Que a gente vai fazendo o BERA, a gente define se a criança escuta, se a criança não escuta. E apontar, fazer gestos. Então, a fonoaudiologia vai trabalhar essa parte. Psicologia vai trabalhar comportamento, tá? Trabalhando comportamento, evitando que a criança, que é muito comum a criança com autismo, se bater, se morder, bater no pai, bater na mãe, se jogar no chão, dar cabeçada no chão. Levantar inapropriadamente. Não parar quieta no lugar, hiperativo. A psicologia ajuda nessa parte, então melhora também o contato visual e a paciência da criança. Terapia ocupacional. A gente tem uma pirâmidezinha, depois eu vou deixar essa imagem, se conseguir botar isso aqui em cima do meu dedo. É uma pirâmide de desenvolvimento, que a base da pirâmide são as questões sensoriais. Então, nós temos 5 sentidos, né? Tato, visão, paladar, audição e olfato. Se esses 5 sentidos não estiverem bem organizados, essa criança não vai se desenvolver. Então, eu acho que o terapeuta ocupacional é o mais importante. E tá difícil pra caramba de achar no mercado. É um profissional muito desvalorizado também. Super desvalorizado e não achamos profissionais bons. Tá difícil. E quando achamos esse profissional, para achar a vaga nele é difícil. Tá quase que impossível. Tá? E aí entra as terapias que eu chamo de secundárias, né? Que é psicomotricidade, para trabalhar a coordenação motora, trabalhar a movimentação da criança, trabalhar aquela criança que pisa muito na pontinha do pé, para melhorar essa questão junto com o terapeuta ocupacional, porque também é uma questão sensorial. Musicoterapeuta vai desenvolver a fala, a atenção, concentração da criança. Temos terapias terciárias, digamos assim, que é a terapia alimentar, para criança que não come. Ecoterapia, que é botar, e tem estudos demonstrando grande evidência. Ecoterapia é terapia com o cavalo. Tá? A criança fica em cima do cavalo e ela melhora a questão tátil, melhora a questão de coordenação, paciência. Até pelo balanço, né? Do pelo cavalgar, isso aí. Da ritmação. E basicamente, acho que de terapia... Me diz uma coisa, assim, na geriatria, né, é muito comum a gente ter o psicólogo atuando também com o cuidador. Você vê isso na pediatria também, com os pais? Com os autistas? Na verdade, eu acho que isso é fundamental. Porque eu geralmente indico as crianças mais graves a fazer 20 horas de terapia em centro clínico, né? E 20 horas em casa. Só que eu boto 40 horas no laudo, geralmente. Mas essas 20 horas em casa, na verdade, é muito mais. Vamos colocar que uma criança durma 8 horas por dia e passe 20 horas na terapia e 10 horas na escola. 15 horas na escola. Ela tem 70, 60 horas com a mãe e o pai em casa. Muito mais. Né? Só que o que a gente vê na prática é que a mãe e o pai não querem ter esse trabalho. O que faz com a criança em casa? Celular. Tela. Ah, eu preciso lavar a louça. Tela. Não. Pega o teu filho e vai lavar a louça junto. Joga água nele, deixa ele jogar água em você. Gente, criança tem que fazer isso. Ah, vou arrumar a casa. Bota a criança para arrumar a casa junto. E isso você vai... A gente pensa que não, mas catando feijão, só de catar feijão, aquela criança trabalha tanta coisa ali. Paciência, coordenação, visão, contato com a mãe. Então, o tratamento do responsável... que na verdade a psicoeducação do responsável é fundamental. Para mim é o mais importante do... Porque é quem controla o ambiente, na verdade, né? E quem controla o tratamento, na verdade. Se a criança vai para terapia, passa lá 20 horas, chega em casa, televisão. Não perdeu tudo aquilo que foi aprendido durante o terapeuta. Mas agora eu vou fazer uma crítica para as clínicas, que é fazer a terapia em meia hora. E aí faz a terapia em meia hora, não passa o que é para fazer para os pais. Os pais perguntam, e o que foi feito com o meu filho? Ele foi bem hoje na terapia, legal. Mas não diz o que foi feito. Não tem uma programação, não tem um passo a passo, que aí é onde entra a ciência ABA, né? Que é o que norteia o nosso tratamento do diagnóstico do autismo, que acho que você vai me perguntar sobre isso. Eu vou te perguntar sobre as técnicas, né? Você já até sabe, né? Eu conheço algumas, assim, não sou um profundo conhecedor. Tem aquela TEACH, né? Igual de ensinar, né? PECS, né? Com figuras, coaching, né? Parental, Denver, o ABA. O que você vê aí que é feito exatamente? Eu vejo feito todas essas que você falou, tá? O TEACH, o PECS, ou o PITS, isso tudo é uma variante da parte da fonoaudiologia, que na verdade é geralmente usando a comunicação alternativa para crianças que nós já tentamos o método tradicional e ela não fala. Inclusive, o ideal é usar a comunicação alternativa o mais cedo possível. Isso não diminui, pessoal, não diminui a fala da criança, a comunicação alternativa. O ABA é a ciência, né? Na verdade, o ABA não é um método. Comunicação alternativa, você diz outras linguagens. Não isso. É usar um livrinho de figurinha para ensinar a criança a se comunicar usando outras formas de comunicação. Linguagem não verbal. Sim, mas não é ensinando, por exemplo, Libras para a criança. É ensinar a criança a falar sem utilizar a forma verbal, utilizando mesmo figurinha, caderninho de imagem, essas coisas, tá? Entendi. Ou cartinha, cartas. Tem alguns fones que usam tablet
Eu não sou muito a favor, não, mas Tela, né? eu não sou fonoaudiólogo. Então, assim, tem alguns que eu vejo resultado positivo porque não é de conteúdo... É de conteúdo construtivo, É de conteúdo na verdade, construtivo, não é um conteúdo bobo, né? Conteúdo que não vai acrescentar. Fútil, né? Então, a ciência ABA hoje, ela é a ciência que tem mais evidência científica que vai melhorar. Só que o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, e provavelmente no Brasil, aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso, no Brasil inteiro a gente deve ver isso também. É uma ciência que a ABA é a Applied Behavior Analysis, é a análise do comportamento aplicado. Então, a gente não vê a ABA sendo feito de fato aqui. Por quê? Para ser ABA, claro que eu não sou um especialista em ABA, mas eu vou falar o que eu leio sobre tudo que eu leio. Tem que ter um psicólogo supervisor. Você vai nas clínicas, a maioria não tem psicólogo supervisor. Tem que ter carga horária intensiva. A maioria não tem carga horária intensiva. A maioria faz, como eu falei, meia hora, 1 hora e tchau. Tem que passar para os pais objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, uma criança que não fala, eu não quero sair que ela fale uma frase hoje, eu quero que ela me olhe nos olhos. Eu quero que ela aponte. Depois eu vou querer que ela fale uma frase. Então, objetivos. Tem que ter reunião, pelo menos mensal, do psicólogo com a equipe, para poder direcionar. Pô, esse caminho não está dando certo, vamos para outro caminho. O psicólogo, ele não pode ter mais do que 20 crianças. Então, senão, como é que ele vai dar conta de manter 100 crianças? Ele não vai nem saber quem é quem. Então, a ciência ABA, inclusive, os estudos mostraram que quando é feito de forma precoce, e a criança não tem nenhuma comorbidade, né, que impeça, por exemplo, deficiência intelectual, 90% das crianças evoluem de forma satisfatória. Então, tem que ser feito o ABA. O Denver é uma variante do ABA, só que é feito em ambiente natural. Saiu agora um manifesto do Sírio-Libanês criticando o ABA, né, dizendo que a ciência ABA está deixando as crianças muito exaustas. Só que eles usaram... não vou entrar muito nesse fato aqui, mas eles não analisaram de forma tão correta, da forma que tem que ser analisado, porque não é feito o ABA em todas as formas no Brasil. Como você vê nos estudos americanos, eles são maravilhosos sobre a ciência ABA. Né? E a terapia medicamentosa, cara? Você reserva para que condições, que tipo de medicamento é mais utilizado? Eu, ao contrário de alguns colegas meus, não gosto de fazer medicamento para criança, até porque praticamente todos são off-label. Você pega um remédio muito utilizado, por exemplo, o risperidona. Um antipsicótico. Acho que é o mais utilizado. Inclusive, é o que mais tem estudo. Você vai ler a bula dele lá, acima de 6 anos. Eu já usei para criança de 2 anos, 3 anos. Você pega uma criança de 2 anos, eu preciso que ela fique quietinha, que ela participe bem das terapias. Aí o terapeuta me manda um relatório dizendo, a criança não senta, a criança me bate, a criança quebra todos os brinquedos, a criança bate na mãe. Você usa 0,25 ml, uma dose quase fitoterápica. É uma contenção química, é isso que você pode chamar? Não é uma contenção. Contenção, eu digo, de comportamento. Isso, é para a criança poder, mas eu tento sempre usar o Você não vai imobilizar a criança, não é isso, mas você vai conter, né? Vai dar uma acalmada nela. Mas isso é visando, assim, eu quero que as pessoas entendam. Né? Adesão à terapia. Porque as pessoas pensam, eu quero fazer medicamento para o meu filho porque ele vai melhorar. Não. Não, a risperidona, vou citar vários aqui, Neuleptil, Neosine, risperidona, aripiprazol, todos os antipsicóticos. Olanzapina. Esse aí eu não uso, não. Olanzapina ceda muito. Ceda muito, engorda muito. É contenção de verdade. Aí eu não uso. E assim, esses remédios não vão fazer o seu filho se desenvolver. Tá? Assim como repor vitamina D, nada disso. Só que a risperidona vai deixar ele mais calmo para que ele participe daquela intervenção multidisciplinar para que ele consiga se desenvolver. Então, o objetivo do medicamento é fazer a criança se desenvolver. Tá? Reduzir a agitação psicomotora. E agressividade. Então, eu reservo muito esses medicamentos para criança que é muito agressiva e para criança que é muito agitada. Um outro ponto que eu trato muito com remédio é o sono. Tá? Eu acho que isso você falou no outro episódio. Inclusive, o sono eu esqueci de falar, mas está dentro dos 6 itens que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, que é o sono. Então, criança que não dorme bem, geralmente é uma criança que tem mais dificuldade de aprendizagem, é uma criança que é mais irritada, a gente mesmo. Então, se eu dormir mal, eu acordo no dia seguinte. Sono é terrível. Inclusive, privação de sono está relacionada com mortalidade mais cedo. Claro. E então, o sono hoje é considerado um fator de risco. Assim como diabetes, hipertensão, o sono também é. É um fator de risco. O problema, né? O distúrbio do sono. Um distúrbio. Então, assim, eu uso muito medicamento e eu tenho preferência pelo Neuleptil, por ser um antipsicótico típico, mais antigo. Então, ele dá uma sedada maior do que a risperidona, né?
por exemplo, ou o aripiprazol, que eu uso O que bastante. você vê de colateral com esses antipsicóticos aí? O campeão, Lógico que é o distúrbio do movimento, você não deve ver tanto. não Então, vejo porque isso a dose é mais muito baixa dose e muito mais baixa, antigos, né? Não, mas também o distúrbio de movimento é efeito tardio, né? Tardio. De uso prolongado. Então, como eu tento usar sempre por um tempo curto, eu não quero que essa criança use a risperidona por 2. Tem criança minha que usa, sendo bem sincero. Mas a minha ideia é usar 6 meses para essa criança melhorar o comportamento, ajustar a rotina, ajustar o ambiente, ajustar e aí sim E aí melhorar. não vai ter discinesia tardia, né? Que é exatamente o que a gente está falando. Mas também pode ser que em breve eu veja, né? Meus pacientes estão crescendo, estão usando, pode ser que eu veja. Mas o campeão é o ganho de peso, tá? Ganho de peso com a risperidona, com o aripiprazol, né? com o neoleptil é disparado o maior que tem. Um que é da sua área, Guilherme, que é o aumento de prolactina. Sim, porque é via dopaminérgica, né? Exatamente. Ele é, na verdade, para quem não sabe o que os antipsicóticos fazem, eles são antagonistas dopaminérgicos. Então, a dopamina é um neurotransmissor excitatório, então ele vai diminuir aquela... A dopamina inibe a secreção de prolactina, você inibe a inibição. Isso aí. Ou seja, Você aumenta, gera um libera a estímulo. prolactina. Isso aí. E aí a gente Vai dar pode... ginecomastia, A gente pode ter vai criança dar com lactação, ginecomastia. galactorreia. Eu costumo tolerar ali 3 vezes o valor de referência. Passou disso, eu já fico preocupado. Problemas hepáticos. Então, eu monitoro de 6 em 6 meses as enzimas hepáticas para poder ver. Tem algumas crianças que fazem efeito rebote. Você dá o antipsicótico, a criança fica pior ainda. Já vi isso na geriatria muitos. E, de modo geral, eu acho que... sonolência, né? Porque a gente acaba Que é um sedando. efeito desejável. Que é mais ou menos, Não, né? desejável, Você- na verdade, é diminuir a agitação. Não, porque mas quando Mas ele às vezes falou que pesa a mão. utiliza Pra dormir. antipsicótico Pra dormir, para dormir. Ah, tá. Mas aí eu Nesse uso... contexto. Nesse caso, eu uso o típico, né? Quando eu quero comportamento, eu uso o atípico, que é a risperidona e o aripiprazol, que eles são menos sedativos. E de base, eu acho que de base é isso, de efeito diverso. Não vejo mais nenhum outro. Aripiprazol tem solução oral também? Tem. Tem, né? Tem. É Tem fácil solução de oral. titular, né? E em relação às metas, cara, o que você vê de melhora? Assim? Beleza, tratamento está indo bem, como que você diz? Tratamento está indo bem. O que você tem de meta para avaliar que a criança está melhorando efetivamente? Uma criança nível 3, que eu tenho que medicar, eu acompanho de 3 em 3 meses no consultório, mas os pais me mandam mensagens constantemente. Mas, assim, eu tento dar a maior assistência possível porque eu sei o quão difícil que é. Inclusive, para mães, teve um estudo no sul do Brasil, não foi publicado em revista grande, foi de uma universidade, que viu que as mulheres engordam até 14 quilos no primeiro ano depois do diagnóstico É de muito criança com autismo. desgastante, né? O estresse, isso tem um estudo. Se eu não me engano, na Pediatrics, eu não lembro qual revista que foi. Que o estresse de mãe, né? Porque geralmente quem tá no dia a dia ali com a criança é a mãe. Mais a mãe. Os pais, na maioria das vezes, pulam fora. Isso é um problema. É comparado com um soldado em guerra. Cara, Então você vê o quanto que é estressante para... tragédia mental, né? Então tenham paciência com as pessoas, com as mães de crianças com autismo. É super importante. Então as metas. Eu acompanho de 3 em 3 meses. Nos primeiros 6 meses é uma evolução gradual. Uma criança vai melhorando o contato visual, a criança vai soltando algumas palavrinhas, muitas vezes sem função. Fala mamãe para você, fala porta para qualquer coisa, fala água quando quer fazer xixi. Mas fala, né? Mas sua mãe já... Mas Tem fala. mãe que começa a chorar, me liga chorando. Então, assim, depois eu costumo ver melhora mesmo, depois de um ano e meio. Então, não adianta achar que começou a terapia hoje, daqui a 2 semanas, o teu Já filho... tá. Não dá para mudar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até porque a maioria que chega para mim tem 3 anos. Aí já Já passou tá no aquele pé. período da maior poda neural. Então, a evolução é mais lenta. Então, a parte de comunicação é importante, a parte social da criança é importante. Parte de comunicação e interação social melhoram muito em 1 ano e meio, quando vai bem, né? Inclusive é um sinal prognóstico. Melhorou em 1 ano e meio, é sinal que essa criança vai melhorar muito. As estereotipias e a questão sensorial também melhoram, mas eu não vejo cessar. Esses são sinais e sintomas que eu vejo que continuam por um bom prazo. Por exemplo, a criança está feliz, ela faz para se autorregular, dá pulinho e faz a mãozinha. Entendeu? Barulho costuma demorar para melhorar. Cortar o cabelo, máquina de cortar o cabelo, demora. Mas melhora, entendeu? Não é que some, mas melhora. Autonomia, você vê a criança ficar mais autônoma para Vejo fazer as muito. coisas? Criança com 3, 4 anos que não desfraudou, Vai ao com 6 banheiro. meses de terapia, começa a usar o banheiro de forma Isso é regular. importante até para o cuidador. Né? É uma independência, né? Isso uma independência, já tira Não um peso. só para a criança, mas para o cuidador. Isso já tira um peso da mãe
Violentíssimo, né? Questão de enfileirar objeto, parar de girar. Tem criança que fica fissurada com o ventilador. Você pega o ventilador e fica olhando. Isso aí, 6 meses eu vejo sumir. Então, a evolução, uma criança sai do nível 3 para o nível 1, 2 anos, 3 anos, tá? Mas de 6 meses a 1 ano, ela consegue chegar no nível 2 de suporte. Então, diminuir. Aquela criança que precisa de muito estímulo, de muito suporte, por exemplo, precisa que a mãe leve no banheiro. Precisa que use fralda, não usa mais. Pô, isso já é já é um ganho enorme. Já. E aí você sai do nível 3 pro nível 2. Então, a gente costuma ver, quando a criança vai melhorando, inclusive eu vou espaçando a consulta e tiro o remédio. A criança que não parava sentada, ela começa a sentar, ela começa a fazer as tarefas, cobrir, colorir, comer na mesa, que ela não comia, a mãe tinha que ficar correndo atrás dela dando comida. Então, você vai vendo mais autonomia, como você... E o canabidiol, amigo? Quer me complicar, né, Guilherme? O canabidiol, ele é bem controverso, tá? Vou falar do fundo do meu coração. Devo ter uns 50, 60 pacientes usando. Metade melhorou. Dessa outra metade que sobrou, metade não aconteceu nada e metade piorou. Mas a metade que melhorou por causa do canabidiol ou melhorou por causa das técnicas não farmacológicas? Se eu tivesse essa resposta, eu tava... Aí seria uma doença para chamar de sua, eu tava em Maldivas agora, né? Tava lá aposentado. E você usa o canabidiol mais especificamente para quê? Para controlar a agitação, para melhorar o sono? Fome. Eu vou falar sobre os estudos, né? Temos estudos pequenos com N de 40, N de 50, que mostram melhoria em comportamentos disruptivos. Então, criança muito violenta, criança que se autoagride, que se autolesa, a gente tem uma melhora nesses estudos, só que como são estudos com N curtinhos, são estudos com vieses, não dá para controlar muito bem. Tava para sair, ano passado eu não achei esse estudo, eu acho que não saiu, da Universidade de San Diego, com um estudo na Califórnia, com um estudo grande, que no último congresso de neuropediatria estava na fase 3 para a fase 4, mostrando uma grande melhoria de comportamentos agitados, hiperativos e disruptivos. Então, como que eu faço? Eu tento a risperidona, o aripiprazol, o antipsicótico. Não deu jeito? Muitas vezes não dá jeito. E os receptores do remédio vão se saturando, então a gente daqui a pouco, tendo que chegar a doses muito altas, eu vou tentando trocar. Como poupador, é isso? Isso. Não, na verdade o receptor vai se saturando. Então... Não, estou falando, você acrescenta como poupador. Isso. Mas antes eu tento outros medicamentos. Então, quando eu vejo que tem uma comorbidade ali, que a gente tem que tratar as comorbidades. Então, eu vejo que tem uma ansiedade. Eu tento, de repente, uma fluoxetina, que é relativamente segura em crianças. Um estalopram em crianças um pouquinho maiores. Uso muito a atencina, com medo, por causa da pressão. Mas eu uso muito. Ele é muito mais ansiolítico do que o antipertensivo. Pois é. Mas eu uso muito. Encontra ainda? Oi? Encontra. Saiu do mercado um tempinho aí, mas voltou. Uso muito esses medicamentos. Mas o que eu vejo que melhora mesmo a criança é o tratamento não farmacológico. E aí, quando eu já tentei fazer de tudo, tá tudo alinhado em casa, a escola tá bem, um dos outros 6 itens que eu esqueci, escola. A escola é importante pra caramba pra criança. E as escolas, infelizmente, não estão preparadas. As pessoas, tanto os professores, que são importantíssimos para as crianças, as escolas não estão preparadas. Eu tenho que citar esse exemplo, Guilherme, eu queria citar, mas eu tenho uma mãe que ela foi na escola matricular a criança, tinha vaga para criança. Quando ela falou que a criança era autista, não tinha mais a vaga. Sumiu. Entendeu? Então, assim, isso é criminoso até. Então, assim, a escola faz muita diferença. Então, quando eu vejo que está tudo bonitinho, a criança continua com os comportamentos muito agressivos, tentei todos os remédios, usei o remédio para tratar TDAH também, que às vezes, porventura, tem, até de forma precoce. Não melhorou, eu uso o canabidiol. Entendeu? Então, eu não sei se a minha amostra está enviesada, porque eu só uso o canabidiol nos pacientes mais graves. Tá? Eu não uso o canabidiol nos pacientes mais basais. Então, eu não sei se nesse paciente vai ter benefício. Isso eu te dou total razão, né? Porque eu penso do mesmo jeito. Se você tem um medicamento já comprovado cientificamente, que já tem 20 anos de mercado, que funciona por uma determinada indicação, por que você não vai começar por ele? Sim, a gente entendeu? O canabidiol é uma droga bem nova, relativamente recente. Já tem muita coisa estudada sobre o canabidiol, mas ele, assim, pelo menos na minha especialidade, ele não é a primeira droga para nada. Né? E hoje o pessoal está usando para dor crônica, para insônia. O canabidiol virou uma coisa que serve para tudo. Panaceia, uma panaceia. Medicina canabinoide. Existem especialistas em medicina canabinoide. Isso não faz o menor sentido. Né? O que eu uso, a evidência científica mesmo, na neuropediatria de canabidiol é a epilepsia de difícil controle. Refratária. Que é a síndrome de Dravet, por exemplo, que é gravíssima. A gente usa e realmente
Funciona. 60% melhora. Tá, o resto... Para adulto, para apetite, né? para adulto, com HIV, com câncer. Em pediatria, eu, pelo menos na neuropediatria, não vejo melhora nenhuma nos meus pacientes quanto ao apetite. Tá? Deixando claro que nós estamos falando aqui de transtorno do espectro autista. Certo. Ponto. Não vejo melhoria nenhuma. Assim, não tem estudo com melhoria nenhuma, mas os meus pacientes desses alguns melhoraram o comportamento disruptivo. Então mas você não sabe se é do canabidiol. Não sei se foi da terapia, não sei se foi porque o pai e a mãe tiraram as telas em casa. Piorou também, da mesma forma, você não sabe se piorou porque ia piorar mesmo, pelo ambiente, não aderiu. A verdade é que necessitamos de mais estudos. É isso. E tomara que sirva. Eu quero mais que sirva. Só que a gente tem um problema grande no canabidiol. E qual Custo também. Custo. E a gente sabe que a maioria da população brasileira ela é uma população carente. Como é que vai pagar R$1.400, R$1.500 em um o Estado vai subsidiar algo que você não tem certeza da eficiência ou da eficácia. Eu tenho alguns pacientes que ganharam na justiça o uso do canabidiol pelo plano de saúde, mas foram pacientes que definitivamente mudaram. Ali eu vi que já estavam fazendo terapia ABA, já estavam com a rotina organizada e o que mudou foi a entrada do canabidiol. Mas são poucos, são 3 ou 4. Eu tenho mais de 1.500 pacientes com autismo no consultório. Beleza. Bom, pessoal, hoje nós finalizamos o assunto autismo, mas o Dr. Wilson vai voltar na semana que vem com a gente para falar sobre TDAH. Tenho certeza que vocês vão estar junto com a gente. Um abraço e até semana que vem.